E a gente vai iniciar esse desafio aqui com uma imagem que acabou ficando de fora aí do último desafio, uma imagem bastante bonita, foi publicada no último domingo, mas a gente não esqueceu dela, tá bom, pessoal? E a resposta para essa imagem veio do professor Pascoal. Ele colocou ali um LR, ou seja, um linfócito reativo e uma célula bem característica aí com essa basofilia que não deixa a gente com dúvida, não é verdade, Thiago? Pessoal, ó, percebe que é uma célula de grande porte e você coloca em torno de umas 5, 6 hemácias aqui dentro, você consegue comparar assim. E olha só, quando a Larissa falou uma basofilia bem intensa, é que é um azul bem escuro, tá vendo? É uma basofilia muito, muito intensa. O núcleo é um núcleo grande, com a cromatina bem condensada, a cromatina bem escura. E tem algumas regiões que ficam mais claras, outras mais escuras. Tem umas certas falhazinhas aqui esbranquiçadas. Então é uma célula muito interessante porque ela é um linfócito, só que ele, como ele está reagindo a algum estímulo imunológico, ele aumenta de tamanho, aumentou a basofilia no seu citoplasma e ficou bem bonitona. E vale lembrar que essa célula ela é uma célula como outra qualquer e você vai quantificar no laudo. Se encontrou um, você bota lá na contagem diferencial 1 e libera o exame. Se encontrou 2, 3, 4, vai colocando lá no laudo, tá? Sem esperar passar o valor de referência para colocar, tá bom? Você não espera o valor de referência para colocar neutrófilo, porque você vai esperar o valor de referência para colocar linfócito, por exemplo. Exatamente, pessoal. E mesmo que seja em criança também, que é comum a gente encontrar um número aí aumentado de linfócito reativo, eles precisam ser reportados e cabe ao médico aí interpretar essa informação, valorizar ou não esses linfócitos reativos que você colocou no laudo, a depender da clínica do paciente. Mas se você encontrou, é importante que você coloque aí essa informação no seu laudo, você não pode pular essa célula, ela está presente. Isso aí, querido professor Pascoal. Parabéns. Eu sou o Thiago Alcântara. E eu sou Larissa Santana. E essa é a resposta do desafio da semana. ...43 semanas consecutivas aqui no Instagram fazendo essa resposta de desafio em vídeo. Se você está no YouTube, deixa o seu likezão, segue a página aqui, o canal e compartilha com as pessoas, deixa seu comentário também, isso ajuda a página a crescer, tá bom? Isso é muito, muito interessante. E vale lembrar, galera do time Atlas, esse PDF também já vai estar disponível para você lá dentro da plataforma. É só você clicar lá na página onde tem PDFs do desafio e baixar para você poder fazer suas anotações. A imagem também, outra imagem muito interessante aqui, foi essa aqui, tá? Que a gente colocou em destaque. Vocês têm 4 leucócitos, 3 bem grandões e muito parecidos e um pequeno e diferente dos demais. E teve algumas divergências, algumas pessoas acharam que essas células grandes eram prolinfócitos e a gente vai descrever um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre elas, para vocês entenderem por que não é um prolinfócito. Na verdade, são 3 blastos, como o Geomara Sanches colocou ali. Ó. Geomara Sanches, que também é time Atlas, ela disse. São 3 blastos e um linfócito. E sim, a gente consegue perceber que sim, são 3 blastos e um linfócito. E eles são muito, muito parecidos, pessoal. Se vocês olharem, quase o mesmo tamanho, a cromatina muito semelhante. A diferença é que esse blasto ele não está com relação núcleo-citoplasma alta. Está até quase um pouco puxando já para o diminuído. E essa é uma das características marcantes de um tipo de leucemia que a gente encontra. Por exemplo, a leucemia mielomonocítica, a gente encontra muitos blastos assim, com muito, muito citoplasma, que é o caso desse tipo de blasto aí dessa lâmina, que a gente vai quantificar com o blasto e vai dizendo as características, na observação essas características. Então a gente tem uma célula com a cromatina frouxa, você tem aqui nucleolo bem evidente, olha o nucleolo aqui bem evidente. Esse aqui não está tanto evidente, está um pouquinho menor porque ele está sendo espremido. Exatamente, pelos tá no outros meio blastos. Aí, o linfócito aqui embaixo você percebe que apesar da coloração não ter ficado tão bonita nessa lâmina, você tem uma cromatina um pouco mais condensada. E aqui a gente trouxe um efeito de comparação, a diferença de um prolinfócito para um blasto, né? Na verdade, vários blastos. Exatamente, pessoal. Muita gente confundiu aí esses blastos com prolinfócito. Acredito que essa confusão tenha sido gerada por conta desse nucleolo que aparece aqui bastante evidente. A nível de comparação, a gente trouxe aqui do lado a imagem de fato de um
linfócito. Mas comparando essas células, pessoal, o que é que a gente consegue observar? A gente tem uma diferença de tamanho entre essas células. O prolinfócito é uma célula um pouco menor. A cromatina também dessa célula ela é mais condensada. Observe como tem uma coloração mais escura nessa cromatina aí do prolinfócito. E tem como uma principal característica aí um núcleo bastante evidente nesse núcleo. A gente observa ali os blastos, que é uma célula já é maior, tem uma cromatina mais frouxa. O prolinfócito é uma célula intermediária e os blastos eles vêm antes dessas células. Tem a cromatina mais frouxa, tem mais de um núcleo na maioria das vezes e a gente também tem uma diferença aí de citoplasma. Como esses blastos são da linhagem monocítica, a gente tende a esse citoplasma mais abundante, diferente do que a gente observa no prolinfócito, que a célula intermediária é uma célula que começa a diminuir de tamanho, e os linfócitos aí, que vai dar, esse prolinfócito vai dar origem ao linfócito, ele tem um citoplasma mais escasso, por isso que a gente tem essa diminuição aí desse citoplasma comparando com esses blastos. E a gente percebe até alguns microvacúolos aqui no citoplasma desses blastos, olha só. Então aqui também. Então, pessoal, fica ligado nessas características e sempre fica ligado no ambiente, tá? Claro que vocês não tinham um ambiente aqui, uma imagem para vocês fazerem testes, mas quando vocês estiverem na rotina e tá com dúvida se é prolinfócito, se é blasto, o perfil da lâmina vai te falar muito a favor disso. Então fica de olho, avalia sempre o todo. Exatamente, lembrando que esses prolinfócitos, eles geralmente são observados assim em casos de leucemia linfóide crônica, em casos da leucemia mista, que a gente tem uma grande quantidade daqueles linfócitos da LLC e os prolinfócitos, e até mesmo na leucemia prolinfocítica. É show de bola. Aqui a gente tem um outro campo muito interessante que veio com duas respostas. Veio de uma de Julieta Aranha ali, que ela falou linfócito, blasto, ela falou que tem anisocitose, tinha hipocromia, microcitose e percebeu também a presença de plaquetopenia. E Menezes Jadson falou o seguinte, que é um blasto e um linfócito normal. Aí ele disse, algo passou por cima desse linfócito. E passou, tá vendo? Teve um defeito aqui no esfregaço, se você perceber aqui, tem uma lista cortando daqui até aqui, assim, ó. Um cortezinho aqui. Então a gente realmente tem um cortezinho em cima do linfócito. Podemos perceber o risco nos dois sentidos, então ele falou que realmente tem um risco e ficou atento a isso, é importante também. Aí ele falou, inclusive até mexeu nas hemácias e tal, e realmente mexeu nas hemácias. Ele falou que aparentemente tem um rolozinho, aqui a gente teria que ver mais campos para ver se realmente foi algum problema artefatual pontual ou se foi rolou mesmo. E a gente tem a variação de tamanho que Julieta falou, a gente tem a microcitose, perceber aqui pelo núcleo do linfócito, olha só o tamanho dessa hemácia comparado ao núcleo do linfócito, é sim uma hemácia microcítica. E ajuda você a comparar isso olhando o linfócito, olha um linfócitozinho e um bem menor do que o seu núcleo, você tem a hemácia aqui e sim a gente tem uma microcitose. E olhando o ambiente, não tem plaquetas. E aí você tem a comparação aqui do blasto com o linfócito, né? Exatamente. E Jadson pontuou muito bem aí essa questão desse risco que tem aí no linfócito, porque isso acabou gerando dúvida para outras pessoas que acharam que esse linfócito estava clivado, mas na verdade, pessoal, é só um linfócito normal, acabou tendo aí um artefato, algo passou por cima aí da lâmina e acabou arranhando nessa parte, mas de fato é um linfócito normal, ele não é um clivado. E Julieta, parabéns também por pontuar as alterações da série vermelha, que não podemos nos esquecer, né? Não podemos nos atentar apenas aos leucócitos, mas também a avaliação como um todo. E tão importante quanto a avaliação de leucócitos é você avaliar as hemácias. Exatamente, fica ligado, olha só como cortou aqui todo mundo aqui. E aqui a gente tem um blasto, uma relação núcleo-citoplasma aumentada, cromatina frouxa. Você consegue comparar essa cromatina mais frouxa com essa cromatina um pouco mais condensada do linfócito. Aqui foi um outro campo muito interessante que a gente trouxe a resposta de Ionísio Rocha. Ele falou um monócito, um basófilo, hemácias em alvo, esferócito, policromasia e o que parece ser drepanócito. Ele perguntou, será que é artefato? Então vamos começar aqui, olha, uma hemácia policromática aqui, uma hemácia mais azuladinha aqui, outra aqui, outra aqui. Olha, pessoal, que esse ambiente ele vai falar a favor do drepanócito, tá? Então, Ionis, fica ligado no seguinte, ó, o ambiente ele vai te falar a favor, será que é artefato ou não? Além de você poder repetir a lâmina, avaliar mais as características, o ambiente vai falar a favor.
esse ambiente é um ambiente de uma doença falciforme, né? Automaticamente a gente pensa muito hemácia-alvo, policromasia, tá vendo esferócito e tal. E aqui, ó, uma coisa que vocês vão perceber. Apesar de eles estarem, assim, todos pro mesmo lado, aparentemente, mas se você ver, esse aqui tá virado um pouquinho mais para baixo, esse aqui tá um pouquinho mais para cima, esse aqui tá pro lado de cá. Então, eles estão apontando, apesar de estarem virando para o mesmo lado, um está um pouco mais inclinado para baixo, outro mais inclinado para cima, e isso ajuda a diferenciar. Tem aqui esferócito aqui, tem esferócito aqui, e aqui você sim tem um basófilo e um monócito bem clássico e característico, né, Larissa? Exatamente, células aí de livro, né? Essa aqui ficou bastante característica, os basófilos com esses grânulos aí de cor púrpura por todo o núcleo e também citoplasma, por conta dessa granulação toda aí, às vezes até é difícil a gente observar o núcleo dos basófilos, que também é um núcleo lobulado e tem uma lobulação meio que bizarra. E de fato são sim os drepanócitos, porque todo o ambiente celular ajuda aí no momento da identificação, às vezes pode até ser confundido com elipitócitos, mas a gente sempre fica aí nessa questão do perfil da lâmina, que te ajuda bastante no momento da identificação. E na dúvida você também pode entrar em contato com o paciente, né, pessoal? Porque você precisa ter segurança aí no momento da liberação do seu resultado. Aqui você percebe que é uma célula com a densidade mais maior, diferente, né? Uma densidade mais escura. Olha só a coloração dessa hemácia aqui, que é uma hemácia normal, e olha aqui o drepanócito, como é mais escuro. Esse aspecto dessa lâmina, assim, quando eu olho, eu penso automaticamente em uma SC, por exemplo, muito hemacial, um pouco drepanócito, mais drepanócitos na fase reversível. Então a gente tem o drepanócito, e aqui você tem as hemácias em alvo, tem esferócito, tem policromasia, uma lâmina característica de um processo hemolítico, né? A gente tem a hemólise acontecendo, você tem a medula óssea tentando compensar, e aí tem aqui a produção de hemácias mais azuladinhas. Aqui foi um outro campo interessante, que a resposta veio de Adriana Bacarin Lira, eu acho que é isso. Se tiver errado, você me fala aí, viu, Adriana? Ela disse que é um linfócito reativo e tem macroplaqueta. Poxa, acabou cortando aqui. Mas aqui sim tem uma macroplaqueta. Olha que linfócito reativo mais bonito, pessoal. Olha só como intensa basofilia, um núcleo muito condensado. Aqui é um linfócito reativo por hiperbasofilia citoplasmática. Muito, muito, muito característico. Exatamente. Aí ela falou o quê? Graças à Maratona da Morfologia, o nosso evento que está acabando nesse dia que a gente está gravando, né? Hoje, no domingo, está acabando o evento. E ela disse que começou a perceber muito bem depois da Maratona da Morfologia. Ela consegue perceber a diferença de linfócito reativo para um blasto. Que a Maratona da Morfologia foi o nosso evento gratuito, 100% online. Foi o maior evento de hematologia do Brasil, que a gente tem passando por esse evento 11 mil pessoas, quase 12 mil pessoas passando por esse evento. Então foi muito, muito, muito legal. E a gente ensinou muito sobre morfologia, então foi muito interessante receber essa informação, Adriana. Muito obrigado. Feliz por você ter conseguido evoluir cada vez mais com o nosso evento apenas o gratuito. E ela disse assim, ó, muita gratidão a Tiago e a Larissa por todo o conhecimento e experiência transmitida nessa maratona. Que maravilha, a gente fica muito feliz em ajudar, e que bom é que você já consegue perceber essas características, tá bom? A gente fica muito feliz por isso. E esse tipo de linfócito aí reativo é comum da gente encontrar em pacientes com dengue, com essa hiperbasofilia citoplasmática. É uma célula bastante bonita, um linfócito que está reagindo a um estímulo e ele reage aumentando de tamanho, mudando aí algumas características. E além disso, nesse campo a gente consegue observar codócitos, né? Isso, como ela pontuou muito bem, que são essas hemácias em alvo. Como a gente vê, parece de fato aquele alvo do tiro-alvo, que a gente tem esse conteúdo aí central de hemoglobina. Aqui agora é uma lâmina muito, muito interessante que pingou lá no laboratório anteontem, na sexta-feira. É um paciente que ele estava com a lâmina repleta de blastos desse tamanhão, tá? E a gente percebeu que são blastos que aparentemente são blastos monocíticos, né? Porém, a gente vai colocá-lo no laudo como blasto, como Bianca falou ali. Blasto é blasto. Por que a gente fala blasto é blasto? Porque no laudo a gente vai colocar como blasto e a gente vai dizer nas observações as características. E a gente consegue perceber que são células extremamente idênticas, né, Larissa? Exatamente. Aqui a gente nem tem muito, sabe o que falar, porque é aquela situação que o pessoal não fica com dúvida. Muita gente aí respondeu como blasto, a maioria acertou. Células de grande porte, tem uma ali de
tá variando ali de médio a grande porte. A gente tem uma alta relação núcleo-citoplasma em algumas células, em outras a gente já está tendendo ali para uma moderada. A gente tem um núcleo regular, uma cromatina frouxa e também nucleolos evidentes. Essa é uma cromatina mais delicada, a coloração não tá tão boa aí, mas a gente consegue sim perceber as características de imaturidade da célula. O que acontece é o seguinte, esse paciente ele chegou lá pra gente na rotina, e só que quando ele chegou, quando eu fui liberar o exame, ele já tinha ido a óbito, infelizmente. Uma hemoglobina de 3 ou foi 2,5, não lembro exatamente, um leuco de 250 mil, e na lâmina só tinha isso, aí blasto para todos os lados. E aí tinha que liberar de qualquer jeito mesmo que o paciente estava em óbito. Por exemplo, a lâmina era toda uma lâmina de parecia que os blastos eram monócitos, aspecto monocitoide. Eu não fiz muita coisa não, pessoal. O que eu fiz? Contei como blasto, coloquei na observação. Os blastos apresentando características monocitoides. Não estou dizendo que são monoblastos, mas eu digo que as características deles são características monocitoides. Só isso. Porque aí o médico, se fosse o caso de fosse investigar mais, ia fazer, ele está me dizendo que são blastos que têm aspecto monocitoide. Então eu vou começar a investigar a partir disso. Pode não ser? Pode, mas eu não estou dizendo que é monoblasto. Estou dizendo que tem características monocitoides. Então, como é característica monocitoide? Célula grande, célula esparramada, às vezes com núcleo irregular. Então, eu não precisei ficar descrevendo tudo a característica do blasto. Alta relação núcleo citoplasma, cromatina frouxa, núcleo evidente, não precisei. Porque muitas vezes a gente fica dizendo essas características todas e está dizendo o óbvio. Na live até a gente brincou e falou hashtag não sou mensageiro do óbvio. Então, vamos dizer o que precisa ser dito, o que é importante ser dito. Então, é um paciente que ele tinha a tríade clássica, que a gente chama de tríade leucêmica, hemoglobina baixa, plaqueta baixa e leucocitose. E nesses casos, umas lâminas até mais fáceis do que outras lâminas, por exemplo, de LMC ou de alguma infecção grave, de síndrome mielodisplásica. As leucemias agudas que tem esse leuco muito alto, só com blasto na lâmina, eu digo assim, é bem fácil porque você tem um ambiente exatamente igual, tudo igual, vai passando pelo sangue tudo igual. Agora, ficar atento se tem alguma displasia. Esse paciente, por exemplo, ele tinha hipogranulação nos neutrófilos. Então, a gente tem que colocar também no laudo. Então, tem que ficar atento para saber se tem alguma outra característica ali que precise que você reporte a nível de laudo. Mas, assim, muito tranquilo. São blastos. Relação núcleo-citoplasma aumentada, cromatina frouxa, núcleo evidente. Assim, esse aqui não está nem tanto. Mas daqui, todos eles aqui estão mais, assim, intermediária a relação núcleo-citoplasma para alta. E olha o nucleolo aqui. Bem evidente, bem bonito. Tem outro aqui, o nucleozinho aqui também com um olhinho aqui. Não vou desenhar para ninguém ficar aí depois tendo pesadelo de noite. Por favor. Aqui também mais um campo interessante, né? Exatamente. A resposta veio de Ângela. Ela respondeu da seguinte forma: um linfócito, 2 blastos, tem microcitose, e ela percebeu essa microcitose aí comparando que as hemácias estão menores do que o núcleo do linfócito, tem hipocromia, hipocromia evidentes ainda em poucas hemácias. Vamos ver aqui, de fato nós temos os 2 blastos, e são essas 2 células aqui que são maiores. A cromatina ela é delicada, apesar de estar com um aspecto como se ela tivesse pouco mais condensada do que é habitual, mas ela ainda é uma cromatina frouxa. A gente consegue observar aqui nessa imagem, olha aqui no nucleolo, e nesse blasto aqui a gente tem até um núcleo irregular. Tem uma basofilia bem delicada aqui nesses blastos, que tem como uma característica um citoplasma bastante escasso. Aqui dessa parte a gente nem consegue observar o citoplasma direito, ele ficou mais aqui lateralizado. E aqui nós temos o linfócito, e observem, pessoal, vamos comparar aqui as características dessas 2 células com esse linfócito. Aqui a gente consegue, de fato, observar a diferença. Olha como essa cromatina ela é bastante condensada, bastante compacta, diferente dessas cromatinas aqui, que são cromatinas delicadas e que a gente tem uma maior passagem de luz. Por isso até que a gente observa a coloração mais clara desse núcleo, diferente do núcleo do linfócito, que apresenta uma coloração mais escura. E o linfócito também é uma célula que tem um citoplasma escasso e azulado, como a gente observa aqui. Em relação à série eritrocitária, de fato, a gente tem uma hipocromia em algumas hemácias. A hipocromia a gente consegue observar quando a gente tem um aumento do halo central. Observe que aqui tem a hemácia normal, aqui já tem uma hemácia mais hipocrômica. Esse halo está abrindo, apesar de ser uma alteração ainda
mais discreta. A gente consegue observar a microcitose, como a gente até comparou em outra imagem, observando o tamanho da hemácia com o núcleo desse linfócito aqui pequeno normal. A hemácia com seu tamanho normal, pessoal, normocítica, ela geralmente tem um tamanho aproximado do núcleo desse linfócito. Se a hemácia ela está menor do que o núcleo, a gente tem aí uma microcitose indicativo disso, e se a gente tem hemácia maior do que esse núcleo, a gente tem um sinal aí de macrocitose, e de fato a gente tem uma hemácia aqui, por exemplo, essa é menor do que esse núcleo, pontuando aí o que a Angela falou em relação à microcitose e à hipocromia. Show de bola, Angela, time Atlas, hashtag Tropa de Elite. Essa aqui foi uma célula muito interessante, a resposta veio lá do time Atlas, veio de Thaís. A gente colocou lá no time Atlas de antemão, antes de colocar aqui no Instagram, a gente já colocou lá no time Atlas. E a gente tem a resposta aí de Thaís, que ela disse um blasto lindinho. E é um blasto ali que não é grandão, um blasto de médio porte, com a relação núcleo-citoplasma aumentada, olha só aqui, é o que sempre a gente está falando. Nucleolo aqui bem evidente, cromatina frouxa, muito, muito interessante. Tem até um esferócitozinho, outro aqui, presente aqui nessa amostra, mas não tem muito o que dizer, é um blasto bem, bem bonito. Parabéns, Thaís, é isso aí. Também mais uma membro da tropa de elite lá do time Atlas. E para a gente fazer um resumozinho aqui rápido, os blastos, eles precisam, a gente viu muito blasto, os blastos vão ser contados como blasto, porque blasto é blasto, como a gente sempre fala, você vai quantificar o blasto no campo dele de blasto, e se tiver alguma característica importante, você vai dizer nas observações, você vai falar as características desses blastos, tá joia? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa resposta do desafio número 43 aqui do Instagram, e comenta aqui embaixo, diz o que você achou, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida é só chamar, estamos sempre à disposição para ajudar vocês. Então foi isso, pessoal, essa foi a resposta dessa semana, e se vocês gostaram aí, não esqueçam, curtam, compartilhem e salve aí para vocês estarem sempre consultando, e beijos, até a próxima. Tchau! Gostando.